Olá, bem-vindo novamente ao nosso canal No Fake News. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a polêmica também do transplante do coração do Faustão, e é um assunto de utilidade pública, que é o dia da doação, o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então nós vamos aí ao nosso narrador. Depois do narrador, nós vamos continuar com o vídeo. Vamos lá. Hoje é Dia Nacional da Doação de Órgãos. Ana Maria Braga recebeu a médica Jaqueline Miranda no programa Mais Você, desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, para falar sobre a importância da doação de órgãos. A cardiologista, que é coordenadora do Serviço de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, aproveitou para comentar um assunto que gerou barbaridades nas redes sociais no último mês, com comentários maldosos e insinuações descabidas, que foi a rapidez relacionada ao transplante de coração no Faustão. A médica explicou como funciona o sistema de doação e os requisitos avaliados para que o procedimento ocorra. Ela destacou, como um dos requisitos, no caso do transplante do coração, o tamanho do tórax compatível do doador e receptor, além do grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo é muito importante. No caso do Faustão, ele é do grupo B. É bom lembrar que temos 10% da população mundial que é B/A, e no grupo O, em torno de 87%. E apenas 3% é AB. E quando você tem um tipo sanguíneo que é menos comum, apesar de termos menos doadores, porque estatisticamente temos menos pessoas com aquele tipo sanguíneo, quando aparece um doador, tem uma fila pequena. Que foi o caso do Faustão. Vamos à entrevista com a doutora Jaqueline Miranda, no programa Mais Você, com Ana Maria Braga. Mais as participações de repórteres e algumas declarações sobre a doação de órgãos. E também comentar sobre o assunto. Muito bem, o nosso narrador, ele se aproveitou da matéria, porque isso tudo vai falar agora no vídeo. Vamos lá ver? Vamos lá. E hoje também é um dia da gente prestar atenção nas pessoas, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E não tem como falar nesse assunto sem antes agradecer ao meu amigo Fausto Silva. Bom dia, Fausto. Ele se recupera de um transplante de coração que fez há um mês, exatamente hoje, foi no dia 27 de agosto. Nossa, foi Faustão graças a ele um absurdo. que esse assunto chamou muita atenção, né? Esse assunto também. De grande importância e destaque. Falta informação, né? Um tema que gera muitas dúvidas, apesar do Brasil ter o maior programa público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo. Esse recorde é nosso, graças a Deus. Agora vamos ver como é que é feito um transplante de coração. Quer ver, Rodolfo? Vamos lá ver. Transplante de coração, indicada para casos como o do apresentador Fausto Silva, é feita no Brasil desde 1968, como última alternativa de tratamento para problemas cardíacos. A equipe que fez o transplante não divulgou detalhes, mas o procedimento padrão nos hospitais normalmente ocorre da seguinte maneira. Quando o órgão doado chega ao hospital, os médicos retiram o coração do receptor. O paciente é ligado a uma máquina de circulação extracorpórea durante a cirurgia. Ela vai desempenhar as funções do coração e do pulmão até o fim do procedimento. O coração doado é implantado no corpo do receptor e cada parte do órgão é costurada ao paciente. Quando a aorta é conectada, o novo coração começa a receber sangue e volta a bater. Essa médica, especialista em transplantes cardíacos, explica que é fundamental agora monitorar a adaptação do órgão. O tempo médio de permanência hospitalar num pós-transplante é em torno de 3 a 4 semanas. Obviamente que depende do paciente, depende de como ele reagiu ao transplante, e isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas em média de 3 a 4 semanas ainda dentro do hospital. É uma fase que tanto o processo de infecção como de rejeição são os grandes pontos de atenção que a gente vai precisar olhar nesse pós-operatório, nessas primeiras semanas, meses de transplante.
A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e o Ministério da Saúde informaram que quase 1/3 dos transplantes de coração feitos no Brasil esse ano aconteceram com menos de 30 dias de espera. Olha. Só agora em agosto, por exemplo, até aqui 72 pessoas ficaram menos de um mês aguardando por um coração novo. A saúde no Brasil... Pois é, e a médica que a gente acabou de ver na reportagem. E só para completar aí a informação, a primeira cirurgia, o primeiro transplante, né, de coração foi feito por um médico sul-africano, o Christian Barnard. Ele foi o primeiro a fazer um transplante de coração. Não foi no Brasil. Mas a saúde aqui no Brasil, ela nesses casos aí é levado muito a sério, e a gente compara com o serviço público dos Estados Unidos, que é uma calamidade, por incrível que pareça. Não é o que vocês pensam, não. É horrível. Mas vamos em frente. Tá, a gente está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, doutora Jaqueline Miranda. A cardiologista novinha, né? Bem-vinda. E bonita. Obrigada. Tão jovem. Você que é linda. Obrigada. Senta aqui, Jaqueline. Vou te chamar de Jaqueline. É a Jaqueline, a doutora Jaqueline. Histórico, eu não quero ir. Não. Ela é cardiologista, a doutora, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e coordenadora do Serviço de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro. A rapidez dos transplantes de falso, né, de repente gerou uma série de dúvidas, perguntas, fofocas maliciosas de quem não sabe do assunto, por quem não soube do assunto, né? E tudo isso provocou, assim, primeiro uma onda de revolta com quem conhece o sistema e sabe, né, da seriedade que esse sistema, que é um dos melhores do mundo, né, é feito, e o trabalho, né, de todos os médicos e as pessoas envolvidas nesse programa, que já tem quantos anos, doutora? Programa de transplante do Brasil. O primeiro transplante do Brasil aconteceu na década de 60, depois aqueceu muito e a gente tem dados de registro desde 2006 no nosso país. Pois é, e hoje, gente, no Brasil, quase 66 mil pessoas aguardavam na fila de espera por um transplante de órgão, qualquer órgão, até o dia 14 de agosto, de acordo com o Ministério da Saúde. Bom, antes da Ana Maria continuar, vamos falar do Faustão, dessa coisa toda que houve na rede social, o que é um absurdo, porque, né, comentários maldosos e descabidos que estão achando que o milionário comprou alguma coisa. Não é assim que funciona. O Sistema Nacional de Saúde, principalmente a doação de órgãos, é muito levado a sério, mas muito mesmo. Se vocês quiserem ter mais informações, vão ver de perto como isso funciona, tá? E mais para frente vocês vão ver aí um outro, né, suposto, que vocês tanto falam aí, milionário, como foi atendido para um transplante de rim. Aí vamos em frente e não vamos julgar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. 30.540 são mulheres e 35.372 são homens. Isso é na fila de transplante para órgãos em geral, tá? Não é só coração. Possibilita a reposição de um órgão ou tecido de um paciente que está precisando por outro órgão ou por um tecido de um doador vivo ou morto. Um doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula ou parte dos pulmões, desde que não prejudique até os pulmões, a sua saúde. Já um doador morto, aquele que apresenta morte encefálica, que é a interrupção da irrigação sanguínea no cérebro, pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino, córneas, válvulas, músculos, tendões, pele, cartilagem, medula óssea, sangue do cordão umbilical, veias e artérias. Quer dizer, é uma ajuda inimaginável para quem não conhece, né,
as possibilidades quando você vai lá e fala para sua família, né? Ou se declara um doador, né? Vamos brincar um pouquinho, vai. É tanta coisa que dá para doar que dá para montar outro, né? Ave Maria. Você está dando a oportunidade para muita gente sobreviver, né? É esse o aspecto da doação. Exatamente. Eu acho que quem lida com esses pacientes no dia a dia, porque para você precisar de um transplante, todo o recurso da medicina já não cabe mais. Então você vai precisar de um tecido de outra pessoa, de um órgão de outra pessoa. Então é uma fase muito final de qualquer doença, é muito triste conviver com esses pacientes, e a esperança da doação é o recomeço para muita gente. Então, como você falou, um doador ele pode doar até 8 órgãos sólidos, né? E salvar 8 pacientes. E tecido, assim, em números, 50, 60 pessoas, a depender da quantidade de tecidos doados. Então, o tecido é usado normalmente para pessoas que foram, enfim, tiveram queimaduras muito sérias. Enxerto de pele, osso, a gente tem enxerto de válvulas, né? Válvulas cardíacas, tecidos, vasos. Então, existem muitas estruturas que podem ser doadas, sim. A própria córnea. Então, é muito importante a gente refletir. E esse dia de hoje, Ana, ele é um dia que foi feito para que a gente trouxesse para a sociedade a importância desse tema, que é um tema que a gente acaba não falando, porque ninguém quer falar de morte. Ninguém quer falar que, quando eu morrer, a gente até evita esse tema dentro da família. Mas essa data existe para que a gente traga um pouco desse olhar do outro que precisa dessa doação, porque eu sempre falo que é muito mais fácil a gente conhecer alguém que está enfermo e que precisa de um órgão do que a gente conhecer alguma família que doou, porque estatisticamente a gente tem muito mais pessoas precisando do que pessoas que doam, pela própria epidemiologia da doença, pela própria incidência do evento de morte encefálica na população. Pois é, e eu soube que a espera maior hoje é por um rim. Me disseram que são, enfim, está comprovado que são 36.964 pessoas aguardando por um rim. Logo atrás vem a necessidade de doadores de córneas, fígado e coração. E essa história, gente, não pode se escolher quem doar, vale para familiares dos doadores mortos, né? Quer dizer, você não pode falar assim, eu quero doar, meu filho, sei lá, Deus me livre e guarde, né? Um parente da gente morreu, aí você fala, eu quero doar isso para fulano que está na fila. Não pode fazer isso. Não pode. Eu ouço às vezes mães falarem para mim, doutora, dá meu coração para o meu filho. Eu não quero, eu prefiro salvar ele. Mas a gente não escolhe para quem doa. Primeiro que eu não posso tirar a vida de alguém para dar para outra, não seria legal isso. E a gente também não seleciona quem a gente quer doar. O Sistema Nacional, ele trabalha com a lógica de alocação dos pacientes em fila. Esses pacientes, eles entram cronologicamente na fila e quando um órgão é ofertado, ele é disponibilizado dependendo, obviamente, do grupo sanguíneo, do biotipo e também do tempo que tem uma pesquisa nessa lista com todas essas informações de quem está precisando do órgão. Perfeitamente. E ali precisa saber se é o mesmo tipo sanguíneo, porque senão não vai ter incompatibilidade, é isso? Exatamente. Tem mais algum requisito além desse? No coração, especificamente, o tamanho do tórax. Então, você tem que ter uma superfície corporal parecida, com até 20% de margem para baixo ou para cima, senão também o coração não vai... Porque é uma cavidade onde o coração, o órgão tem que tem que caber. Instalar e caber ali. Quer dizer, se for a pessoa que vai doar tiver um tórax, se for um atleta com um grande coração e a pessoa for muito pequenininha... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Qual então, outra necessidade? O grupo sanguíneo é muito importante, Ana, porque assim, até mesmo trazendo o caso do Faustão, ele era grupo B. É bom lembrar que a gente só tem 10% da população mundial é B. Olha, vocês estão entendendo? Agora que ela está falando do Faustão, presta atenção. A e O, em torno de 87%, apenas 3% o AB. Então, 3% é só 3% é AB. E então, o O e o A juntos, 83%. É mais comum. É o mais comum. Então, quando você tem um tipo sanguíneo que é menos comum, apesar de a gente ter menos doadores, porque estatisticamente eu tenho menos pessoas com aquele tipo sanguíneo, quando aparece, eu tenho uma fila pequena. Então, isso é importante a gente ressaltar para o caso do Faustão especificamente. Então, o B, ele pode ficar um tempão na fila, mas ele pode receber um coração muito rápido. Então, acho que isso trouxe a estranheza para alguns, mas isso é o nosso dia a dia.
É como você falou, é muita gente séria, é um programa muito sério, um dos maiores do mundo, o segundo maior público do planeta, num país cheio de necessidades. Então, assim, a gente trabalha com muito afinco, há muito tempo, e com muito orgulho de participar disso. Então, é importante que a sociedade, nesse dia, 27 de setembro, entenda a licitude do processo, que entenda as famílias que estão precisando e reflitam se querem ou não participar, entendendo que isso vai ser feito de maneira muito séria. Tem 2 tipos de doação, né? De pessoas mortas, né, que tem morte encefálica, e de pessoas vivas também, né? Quer dizer, pode haver doação de pessoas vivas, de alguns órgãos. Aí, nesse caso, a pessoa pode decidir se quer doar, né, de tecidos, né, para serem transplantados, entre cônjuges, por exemplo, companheiros, parentes, até 4º grau. Não se trata da retirada, se a retirada não gerar risco para a saúde do doador. Caso não haja parentesco ou relação de doação, depende de uma autorização judicial, sendo dispensado esse caso no caso de doação de medula óssea, não é? Exatamente. Quais os outros órgãos que você pode doar vivo? O rim, eu já ouvi falar que pode. Se eu tenho uma irmã, quer dizer, se eu tenho alguém, né, da família que tenha compatibilidade. Basicamente rim e fígado de órgão sólido, né? Você pode doar parte do fígado também. E para isso, você como doador tem que ser bastante saudável, porque a gente também não pode implicar risco nesse paciente que quer doar, né? E como você falou, isso chama-se doação intervivos. E ela está legalmente relacionada aos parentes, até o 4º grau. Mas se você tiver um laço de amizade, não pode ser obviamente comercializado, mas se você tiver esse laço que você quer doar para um grande amigo, isso pode fazer com uma ordem judicial, existem processos legais para que isso seja executado. Mas tem que passar por todo um sistema de avaliação do governo. Nós vamos conversar agora, ao vivo também, com o repórter Fabrício Batalin, que está na sede do SAMU, no bairro de Bom Retiro, aqui em São Paulo. Ele está ao lado de 2 outras pessoas que também podem nos mostrar como a doação de órgãos é importante. Bom dia, Fabrício, bem-vindo. Agora essa reportagem foi fora de série e é emocionante. Bom dia, Ana, tudo bem? Olha só, a gente está aqui prestando atenção na conversa aí de vocês, e a doutora Jaqueline agora há pouco disse que um doador pode salvar até 8 vidas. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o filho da Denise, com o Murilo. A Denise é uma artesã e infelizmente em 2017 o Murilo, com 21 anos, ele faleceu num acidente de carro e naquela ocasião ela e o marido autorizaram a doação dos órgãos do filho. Agora é muito importante a gente dizer uma informação que muita gente desconhece, que não basta a pessoa se declarar um doador em vida. A família, depois que a pessoa morre, a família precisa autorizar. A doação só acontece se parentes de 1º e 2º graus autorizarem a doação. E foi isso que aconteceu em 2017. O que levou você e seu marido a permitirem que os órgãos do Murilo fossem doados e salvassem outras pessoas? Em casa, a gente sempre conversou muito sobre isso, que é uma coisa que eu acho muito importante as famílias comentarem, conversarem a respeito. Não é comum a família conversar a respeito de morte, mas é necessário. Porque com essa conversa, eu sempre comentei, meu marido, que queríamos ser doadores e conversarmos com nossos filhos. Mas eu nunca imaginei que o meu filho iria antes de mim. Mas quando me encontrei nessa situação, que ele sofreu um acidente, ficou internado 5 dias no hospital, e daí a gente viu que ele não ia mais voltar para casa mesmo, veio a morte encefálica, e a Cláudia Santos, a enfermeira responsável pela doação de órgãos do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, veio conversar comigo e com a família. E todos esses 5 dias também ela me deu um suporte enorme, psicológico, apoiando e cuidando do meu menino no hospital. E como a gente já tinha conversado a respeito muito em casa, quando ela abordou a gente a respeito disso, e com todo carinho ali e atenção, nós nem conversamos, falamos 1 minuto, não. Eu e meu marido simplesmente olhamos um para o outro e falamos sim.
Porque poderíamos também estar do outro lado esperando o órgão para nós mesmos, um ente querido, meu filho. Então isso é muito importante. É uma coisa, ele conseguiu salvar 8 vidas. Olha. No dia do velório, a gente chorava, mas 8 famílias sorriam. Isso é muito gratificante. Sabe, é um suporte que dá pra gente, é uma força que dá pra gente. Da família do coração grande aí chorando, é uma força a muito médica grande. também emocionada. Você saber que outras pessoas estão realizando sonhos, renasceram, voltaram a viver. Ana Maria. Então eu luto muito desde isso por essa causa. Tanto que eu fiz essa camiseta do meu filho, uso muito ela onde vou. Participo de palestras e eu pus a mensagem: mesmo na dor, pense com amor. Doe órgãos. Pense com amor. Ana, a Denise falou da enfermeira que se chamava Cláudia lá no hospital de Sorocaba. E por isso que a gente vai introduzir aqui na conversa o André Ramos. Porque o que acontece? Os hospitais que têm UTI precisam ter profissionais que façam esse papel, que depois da família ser noticiada da morte encefálica. O que é a morte encefálica? É a morte cerebral, quando não existe mais atividade no nosso cérebro. E para se chegar a essa conclusão, são feitos pelo menos 3 testes antes de se declarar que a pessoa não tem mais chance de sobreviver. E o André é exatamente esse profissional. Ele, ao longo dos últimos 15 anos, ele é enfermeiro, hoje trabalha aqui no SAMU, mas ao longo dos últimos 15 anos trabalhou em grandes hospitais, fazendo esse papel, levando essa informação e consultando as famílias sobre a possibilidade de fazer a doação. É um momento delicado, eu imagino, André, porque normalmente são mortes inesperadas e repentinas, né? Como é que é esse momento, essa aproximação? Gente, bom dia a todos, bom dia Ana, bom dia doutora Jaqueline. É um prazer imenso, inenarrável estar aqui no programa de vocês no dia 27 de setembro, né? Um dia especial para quem trabalha, para quem é apaixonado pela doação de órgãos. Eu acho que tem que haver essa entrega do profissional que trabalha com essas questões, porque é delicado, né? Veja só, há um tempo o seu filho faleceu e a emoção ela ainda aflora, né? A lágrima ela ainda cai. Imagina profissionais que ali estão e num momento muito súbito, porque a maioria dos doadores mortos, né, que têm a morte encefálica, ou seja, cerebral constatada, são mortes súbitas. É um indivíduo que estava ali e de repente saiu de sua casa e teve um acidente de uma moto, de um carro. É um familiar, é um pai, uma mãe que teve um AVC muito súbito enquanto estava comendo. E aí chega um profissional que muitas vezes não conhece essa família e vai pedir, né, esclarecer. Eu falo que isso é muito importante para aqueles que trabalham com isso. A gente não convence a família a doar órgãos, a gente esclarece do que é feito. É como a doutora Jaqueline acabou de falar sobre o processo, o quanto é difícil falar da morte, né? Então aproveito o programa para que nessa manhã vocês, aqueles que estiverem assistindo, conversem com seus familiares, porque todas as campanhas da BTO, da Associação Brasileira, dos hospitais, avise a sua família, avise a sua família o desejo de doar. E se não houver o desejo de não doar, que se converse o motivo por quê, para que a gente possa trabalhar também nas recusas desses familiares. O porquê que você não está doando? Será que é por algum motivo, por exemplo, do que foi citado aí, né? Será que existe alguma venda, alguma comercialização? É muito sério o sistema único de saúde quando se fala na doação de órgãos e tecidos. Eu estava comentando aqui anteriormente a respeito do Fausto Silva. A gente que trabalha na área, né, é da área da saúde, muitas vezes a gente é abordado por próprios profissionais: você acha que ele não foi alocado de uma maneira diferente? Não. Se eu acreditasse nisso, eu não entregaria a minha vida há 15 anos para falar a respeito, para conversar, para dar palestras e mostrar que o sistema ele é muito sério a respeito da alocação e da distribuição desses órgãos, porque a gente está falando de salvar vidas e de melhorar a qualidade dessas pessoas que precisam de um órgão e um tecido. Sem dúvida. Ana, a Denise e o André estão te ouvindo aqui, viu? Olha, eu queria parabenizar aí, tão esclarecedor o André, né? A gente sabe que deve ser, a senhora que trabalha também, né, com a vida e com a morte, sabe o quanto é difícil para a família, como ele explicou ali. Então eu acho que é um trabalho de doação também, viu, André? Né? E essa mãe que foi, quer dizer, a gente se coloca no lugar, né, de imaginar o que é isso. Eu queria, Denise, um beijo, muito obrigado pela sua lição de generosidade e que esse dia
Que esse dia sirva para que todos nós tenhamos essa consciência, né, e façamos a nossa inscrição junto à família, né? Falar para todo mundo, né? Olha, gente, eu inclusive quero deixar pública que eu sou doadora total de órgãos, tá? Então eu já estou deixando público aqui, eu sou doador de órgãos. Então quando eu morrer, o que prestar de mim pode tirar, tá? Porque eu não vou usar mesmo. Vamos salvar alguém aí, né? Eu acho que é importante falar, né? A gente não vai morrer porque fala da morte, né? E a gente tem que falar dela, que é a única certeza absoluta que se tem na vida, né? É que uma hora a gente vai embora. Ana, eu queria até aproveitar para falar que tem uma pesquisa que foi feita recentemente pela USP e mostrou que mais de 80% do brasileiro é doador. Quando há ruído sobre o tema, as pessoas verbalizam que querem doar, mas a gente acaba tendo um índice de recusa familiar muito grande. No país, esse primeiro semestre de 23, a gente teve 49% de recusa familiar, ou seja, a gente bateu recorde em número de doação, mas a gente poderia ter feito o dobro. Quer dizer, a família está muito dolorida, imagina. Ou a falta desse contato, desse tema, ter vindo na mesa do jantar e falar, gente, isso que você acabou de falar. Então, porque não é a pessoa que está morta que vai falar, vamos embora, vamos fazer. É o pai, a mãe, é o cônjuge. Então, importância de trazer essa fala de maneira natural, né? E se tiver dúvida, como foi falado, que a gente está aqui, a mídia está aqui, a equipe médica está aqui para tirar dúvidas. Pois é, eu fico imaginando a sensação da pessoa que está na fila de transplante e recebe a notícia. Primeiro que está escutando a gente falar aqui, né? Tem muita gente na fila, né? E fica rezando para que as pessoas se declarem doadoras, né? E essa pessoa, de repente, recebe a notícia que surgiu um doador, né? Aí a gente viu uma notícia ontem, né? Presta atenção agora no que vocês vão ver como como é que fala? A estrutura que foi dada para esse paciente, que não é nenhum milionário, não, ele não comprou nenhum rim. Mas olha a estrutura que foi dada para ele. O Ricardo Medeiros de Oliveira, que foi dispensada para ele, né? Que não ficou barato isso para o governo, quer dizer, o governo não vê custos, não vê dinheiro nisso, vê a saúde, vê o bem-estar. Ele estava há 9 anos na fila de espera por um rim e descobriu que tinha chegado a vez dele no último sábado, quando estava fazendo uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, coincidentemente lá na região serrana do Rio de Janeiro, né? Olha, não foi bonito? Muito legal. Olha o momento em que ele foi feito contato com ele para dizer que o órgão estava aguardando por ele em Juiz de Fora, Minas Gerais. Minas Gerais ficava a 120 quilômetros de distância. Como ele estava longe, a mais de 2.000 metros de altitude, foram mobilizados 10 militares, 2 helicópteros dos bombeiros para poder... Olha, 10 militares, 2 helicópteros que foram destinados para buscar o paciente. Olha a estrutura, hein? Poder levar o Ricardo a tempo. E não é nenhum Faustão, né? Porque também tem uma questão de tempo que é urge, né? Tem um tempo certo, porque senão perde a validade, o órgão transplantado. E o Ricardo precisava chegar no hospital em no máximo 3 horas. Então ele foi encaminhado para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde a cirurgia foi bem sucedida. Impressionante, né? Parabéns pelo rim novo, Ricardo. Mais saúde, que já é um cara saudável, que faz trilha, que faz tudo, né? E que estava dependendo disso para continuar a ter uma vida, né? Então a gente vê, eu vi inclusive a declaração do pai dele, né, muito emocionado, agradecendo ontem nos telejornais, é uma coisa bem bonita. Esse é um momento mágico, quando você liga para o paciente e fala assim, olha, vem para o hospital, chegou um coração para você, olha, eu até brinco, vida, né? É vida, assim, a pessoa, é um recomeço, assim, a gente tem muitos pacientes maratonistas, fazendo crossfit, tendo um recomeço, criando os filhos, porque a gente transplanta indivíduos jovens, né? Com uma capacidade de viver muito grande. Então, é mágico. Maravilhoso. Doutora, um prazer imenso conhecê-la, viu? Muito obrigada. Uau, obrigada. Por dedicar a sua vida, né? A isso, eu imagino que a senhora tenha
Enfim, quando a gente faz uma escolha dessa, por esse caminho, primeiro da medicina, né? Parabéns pela seriedade do seu trabalho, pela seriedade do trabalho do SUS nesse sentido. Em outros sentidos, a gente já sabe como é que funciona, mas estão de parabéns. Que é uma pessoa absolutamente empática, né? Que pensa no outro, né? E trilhar esse caminho da cardiologia, né? E pelo trabalho que a senhora tem feito, realmente é um negócio bem bonito de ver, sabe? No ser humano. Obrigada. Então, parabéns e obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigada. Um bom dia para a senhora. Bom dia.